Boa tarde, estamos aqui juntos novamente para mais uma sessão do projeto Poesia Brasileira. Esse projeto surgiu com a intenção de se estudar e de se discutir a poesia e os poetas brasileiros. Já falamos de vários poetas e desde o início da poesia brasileira com Gregório de Matos, a poetas modernos. Hoje, em especial, vamos falar de Manuel de Barros. Esperando o pessoal entrar, tá todo mundo chegando. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Esther, Marisélia, Zé Renato, Pipoquinha, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa a falar desse poeta tão importante para literatura brasileira, poeta importante para a poesia moderna brasileira, né? E a gente tem um poeta que ficou muito tempo desconhecido da população brasileira, de todo mundo, porque, como ele mesmo disse, ele não era uma pessoa que se enturmava muito fácil. Então ele preferia realmente ficar quietinho lá no Campo Grande, na terra dele, né? E de repente ele foi descoberto e a poesia dele é fantástica, maravilhosa. É uma poesia que está muito cheia de coisas naturais. Ele fala das árvores, dos caramujos, das águas, do vento, né? Da natureza em si. Então é uma pessoa com uma visão muito grande, né? Marisa Pontes, Marisa Timpone, boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todo mundo. Então vamos começar, gente, a falar, né, do Manuel de Barros, ou Manuel Venceslau Leite de Barros. E uma coisa interessante, ele nasceu em Cuiabá no dia 19 de dezembro de 1916. E ele morreu em Campo Grande no dia 13 de novembro de 2014. Ele morreu um mês antes, praticamente, 1 mês e 6 dias antes de completar 98 anos. Então, é uma vida grande, né? Um negócio... Esteve casado durante 65 anos, foi uma pessoa muito, muito importante. Então, o Manuel de Barros foi um poeta brasileiro do século XX, né, que pertenceu primeiramente ali à geração de 45, tá, mas ele ficou mais na fase do pós-modernismo, junto com os vanguardistas europeus, né, na poesia muito de poesia brasileira, poesia pau-brasil, poesia de Oswald de Andrade, tá? Então vamos começar a falar um pouco da história desse homem, né? Ele nasceu, como eu falei, em Cuiabá, e aos 13 anos ele se mudou para Campo Grande com a família. E ele se estabeleceu em Campo Grande até os últimos dias. Saiu de lá várias vezes, porque teve que estudar, teve que fazer outras coisas, mas ele viveu praticamente em Campo Grande. É um homem que recebeu muitos prêmios, né? Recebeu entre ele 2 jabutis, foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e é um dos mais aclamados poetas brasileiros. Inclusive Carlos Drummond de Andrade, enquanto vivo, né? Ele declinou o adjetivo que queriam dar para ele de maior poeta brasileiro em prol do Manuel de Barros, que ele disse que era melhor do que ele. Então, uma obra mais conhecida de Manuel de Barros é o Livro sobre o Nada, que ele publicou em 1996. E é muito, muito interessante isso, né? Então, depois, né, que ele, assim que ele nasceu, a família foi morar numa propriedade rural em Corumbá. Depois ele foi, ainda criança, para Campo Grande para estudar em colégio interno. E viveu em colégio interno durante 10 anos, né? Esse período todo de colégio interno, inclusive, fez
com que ele tivesse uma inspiração para a sua obra, em grande parte dela. Depois ele foi para o Rio de Janeiro para estudar Direito e se formou em 1941. Alguns poemas, inclusive, retratam a tristeza do poeta de morar no Rio de Janeiro, longe do Campo Grande, longe da terra dele, longe ele chama de roça mesmo, né? Ele queria morar lá na cidade pequena. Tem eu vou ler para vocês depois uma poesia dele a respeito de Botafogo, que ele fala que é uma sacanagem. Ele está preso em Botafogo com a terra dele lá em Cuiabá, né? Então, uma coisa importante com essa coisa dele também estudar em colégio interno, né? Teve um tempo que ele conseguiu pensar, refletir, e ele começou a se rebelar contra a poesia clássica, a literatura clássica daquela coisa toda, né, de Padre Antônio Vieira e tudo mais. Ele começou a ler outra coisa, começou a abrir sua mente, né, começou a ter leituras, por exemplo, como Arthur Rimbaud, e ele começou a descobrir coisas importantes, por exemplo, o seguinte, que através da literatura ele conseguia misturar todos os sentidos. Então ele não precisava ficar preso, né? Ele fala também que ele não tinha que ficar preso à palavra, ele tinha que ficar preso ao sentido, era muito diferente, né? Outro fato curioso de Manuel de Barros é o seguinte: ele, né, com 18 anos, ainda morando no Rio de Janeiro, ele entrou para a Juventude Comunista. E teve uma cena que ele vai e picha uma estátua do Rio de Janeiro, né, escrevendo na estátua "Viva o Comunismo". E aí teve um problema sério com a polícia baixou a pensão que ele morava lá, e a dona da pensão, quando a polícia chegou, pediu à polícia: não pode prender o menino, tão bom que ele é, que até escreveu um livro que chama Nossa Senhora da Minha Escuridão. O soldado que foi lá para prendê-lo ficou assim, sensibilizado, comovido com aquilo que a dona estava falando. De repente, não prendeu o Manuel de Barros, mas confiscou o livro Nossa Senhora de Minha Escuridão, e o livro se perdeu. Então ele não existe esse livro, né? Não foi publicado esse livro, que foi o primeiro livro que ele escreveu e não era poesia, tá? Então, como ele mesmo diz, apesar da poesia estar na sua vida desde 13 anos de idade, a primeira poesia que ele escreveu, que ele publicou, ele escreveu aos 19 anos. Né? Então, e o primeiro livro publicado dele foi Poemas Concebidos Sem Pecado, que ele publicou em 1937. Esse livro tem outra curiosidade importante. Ele fez 20 cópias para amigos e uma cópia para ele, só. E foi feito artesanalmente e distribuído para essas pessoas. Depois ele foi realmente publicado, né? Então, uma outra coisa importante, ele se decepcionou com o Partido Comunista quando o Luiz Carlos Prestes, que era do Partido Comunista e tudo mais, passou a apoiar Getúlio Vargas. Né, já tive um problema sério, que a esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, já tinha sido presa, né, pelos nazistas. Então ele se decepcionou e se desfiliou do Partido Comunista. A hora que ele se desfiliou do Partido Comunista, ele foi morar, então, passou um tempo na Bolívia, um tempo no Peru, e passou um ano em Nova York, onde ele fez curso de cinema e curso de pintura no Museu de Arte Moderna. Ele voltou para Campo Grande em 1960 e passou a vida, né, como criador de gado, tá? Mas nunca deixou de trabalhar o seu ofício maior, que era a poesia. Tá certo? Ele, como eu falei, ele escreveu muita obra, né? Mas a obra dele, né, ganhou inclusive prêmios. A obra dele ficou desconhecida do grande público durante muito tempo, né? Então ele falava que ele
frequentava os meios literários, principalmente por orgulho, né? Por ele não ter que bajular ninguém. Então ele não queria ter que entrar numa associação qualquer literária e ter que ficar bajulando as pessoas para poder ser reconhecido, né? E o trabalho dele começou a ser valorizado realmente depois que Milor Fernandes, na década de 80, já fez uma divulgação do Manuel de Barros, e ele ganhou em 87, então, o Prêmio Jabuti com o Guardador de Águas. Ele é considerado um dos maiores poetas do Brasil, é um dos mais aclamados nos círculos literários, né? O trabalho dele já foi publicado em Portugal, Espanha, França, já foi musicado. O cantor Márcio Camilo fez um CD, inclusive, que chama Crianceiras, que é fácil de encontrar até hoje, né? E musicou vários poemas do Manuel de Barros. Foi uma forma também de divulgar essa obra do Manuel de Barros, né? E a obra, a poesia do Manuel de Barros, ela trata de um lirismo mais impessoal, né? Não muito, tem ele está atado a convenções poéticas, mas ao mesmo tempo ele está de uma forma mais livre, né? Características bem pessoais, bem personalidade dele. E ele tem algumas coisas bem autobiográficas nas poesias dele. Apesar dele estar assim, sempre discutindo alguma coisa com um lirismo muito importante, né? Ele fala muito da sua vida, ele é muito autobiográfico naquilo que ele fala. Então, por exemplo, Poemas Concebidos Sem Pecado, que ele lançou em 1937, né? Tem realmente esse teor aí autobiográfico, né? Mas tem, por exemplo, o poema Cabeludinho, que ele teve uma demonstração da sua inserção aí na Semana de Arte Moderna de 1922. Então ele é um modernista, tá certo? E ele teve, né, várias discussões, inclusive na poesia, como eu falei a respeito dele acreditar muito mais no sentido do que na palavra, né? Ele tinha muita discussão a respeito da poesia literária brasileira, como por exemplo, né, Iracema, do parnasianismo, Macunaíma de Mário de Andrade, tá? Ele tinha assim, alguma coisa que ele criticava bem essas obras todas aí, e ele criava muito mais uma oralidade pessoal. Ele falava muito mais das coisas que ele queria realmente demonstrar, né? Depois ele publicou em 1942 A Face Imóvel, e aí começou a ter um pano de fundo com o Pantanal, né? Muito um paisagismo, uma coisa bem bucólica, tá certo? Mas sempre utilizando a sua linguagem, né? Procurando aí transformar em tátil, olfativo, visual, gustativo, auditivo, tudo que é abstrato, né? Então, teve até uma frase do Antônio Weiss dizendo que ele comparava o Manuel de Barros a São Francisco de Assis pela sua humildade diante das coisas, né? Depois ele lançou coisas diferentes, ele fez uso de palavras que ele mesmo criou, ele fez um monte de neologismos, né? Então tem poemas publicados, poemas fantásticos. Características marcantes da poesia dele fica muito nesse vocabulário coloquial, rural, né? Então ele vai sempre fazendo uma oralidade ali com as coisas que estão ao seu redor e criando neologismos, tá certo? Comparam também o Manuel de Barros a Guimarães Rosa. Diziam que o Manuel de Barros era o Guimarães Rosa da poesia,
Algumas pessoas já diziam o contrário, que Guimarães Rosa era o Manuel de Barros da prosa, né? Tão é importante que ambos são para a literatura nacional. Ele morreu em 2014, né? No dia 24, ele teve dias antes de completar 97 anos, como eu falei, 36 dias antes de completar 98 anos. Ele foi internado no dia 24 de outubro de 2014, em Campo Grande, para uma cirurgia de obstrução intestinal. E dessa cirurgia ele complicou, provavelmente teve alguma infecção, alguma complicação importante, e ele faleceu no dia 13 de novembro de falência múltipla de órgãos. É um quadro complicado, né? E, de repente, difícil de tratar. Outra curiosidade da vida do Manuel de Barros é que ele foi homenageado em 2016 e 2017 pelas escolas de samba Sossego e Império Serrano. Ambas contaram a vida dele na passarela do samba e ambas foram campeãs com esse enredo. A sua obra é muito grande, né? Então ele começou em 1937 com poemas concebidos sem pecado, depois Face Imóvel, poesias, compêndio para usos dos pássaros, gramática expositiva do chão, matéria de poesia, e foi fazendo um monte de coisas até 2013, né? Portas de Pedro e Viana. Ganhou vários prêmios desde 1960. E a gente tem que começar agora a falar de suas poesias. O livro sobre o nada são frases curtas, né? Onde ele faz com que o leitor pense, né? Então vamos lá. O livro sobre o nada. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que eu não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Isso é ótimo. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão. É estigma. Peixe não tem honras nem horizontes.
Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar, faço poesia. Eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Você também queria ser lida pelas pedras, né, Marisa? Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Essa tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. Só se compara aos santos. Os santos querem ser os vermes de Deus. Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. Agora uma frase que eu adorei, maravilhosa. O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito. Por pudor, sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto de palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Não preciso de fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. A Marisa está dizendo que ela tem um projeto de livro, Palavras Aladas, no qual ela lê as pedras. Ela queria que as pedras a lessem também. Uai, de repente, quem sabe não lê, né? Então, gente, esse livro do nada aqui são pílulas de sabedoria do poeta do interior que propõe, assim, coisas pra gente pensar, né? São reflexões filosóficas profundas, importantes, e a gente tem hora que para e fala, meu Deus do céu. Eu considero Beethoven como um erro perfeito, né? O Beethoven é, para mim, um ser iluminado. Muito, muito bom. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que avião. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Muito importante isso, né? Ele fala aqui, né? Ele gosta das tartarugas, prefere a velocidade da tartaruga do míssil, né? Prefere os insetos aos aviões, né? E uma frase importante que ele diz nesse poema, né? Tenho abundância de ser feliz por isso. Tem tudo à mão. A natureza está ali, o mundo dele está ali, né? Meu quintal é maior que o mundo. E ele é da invencionática, né? Só usa a palavra para compor seus silêncios. O silêncio é uma coisa tão importante, né? Eu não gosto muito do silêncio físico. Eu gosto do barulho. Mas o silêncio, esse silêncio importante que a gente tem que ter para poder criar, poder fazer alguma coisa, esse silêncio é muito importante. Então, né, ele usa a palavra para compor o seu silêncio. Retrato do artista quando coisa. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Que coisa, né? Ele não aguenta ser esse homem comum, essa pessoa que trabalha, que faz isso, faz aquilo, e de repente ele tem que ser outro, ele tem que ser um monte ao mesmo tempo, né? E ele quer renovar o homem usando as borboletas, a simplicidade. Olha que coisa fantástica, né? A incompletude, né, Marisa, é importante nessa vida. Fazedor de amanhecer. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida, só engenhei 3 máquinas. Como sejam: uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para os amentos de poetas e um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Cheguei a ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. E aqui ele usa alguns neologismos já, né? Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite, né?
um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas. Muito legal, né? E ele foi chamado de idiota, ele achou ótimo, ele achou... Beleza? Tá tranquilo? É lindo, é maravilhoso, sempre é, né? Ele se acha sempre com a natureza, o resto do mundo não interessa. Tratado geral das grandezas do ínfimo. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Muito legal, né? De repente, poderoso não é o que descobre ouro. O que consegue ver, né? Minúcias, as significâncias, né? Sou fraco para elogios. Muito legal. Prefácio. Assim é que elas foram feitas todas as coisas, sem nome. Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Insetos errados de cor caíam no mar. A voz se estendeu na direção da boca. Caranguejos apertavam mangues. Vendo que havia na terra despendimentos demais e tarefas muitas, os homens começaram a roer unhas. Ficou certo, pois não, que as moscas iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas. Porém, vendo o homem que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas, passaram essa tarefa para os poetas. É muita metáfora, né? É muita coisa importante, né, o Alessandro? Então, o que ele usa, de repente, assim, ele fala de uma forma bem metafórica em tudo que ele está falando, né? Tipo, por exemplo, aqui, né? Insetos errados de cor caiu no mar, a voz se estendeu na direção da boca, caranguejos apertavam mangues, né? Tá a vida acontecendo, né? E depois os homens começaram a ver, começaram a perceber e começaram a roer a unha porque não sabiam o que fazer, né? E aí ele fala também aqui: ficou certo, pois não, que as moscas iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas, né? Que moscas? Que luz é essa, né? Então, como as moscas não davam conta de iluminar as coisas anônimas, a tarefa ficou para os poetas. Ou seja, né? O poeta está trazendo luz à humanidade, está trazendo informação, está trazendo amor, né? De forma mais legal. Os deslimites da palavra. Outro neologismo, né? Deslimite. Ando muito completo de vazios. Olha aqui, né? Antítese. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não posso mais saber quando amanheço ontem.
está rengo de mim o amanhecer. Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Atrás do ocaso fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A minha independência tem algemas. Ando completo de vazios. Olha que coisa, né? Deslumbrante essa frase. Importante, né? Pensar nisso aqui. A minha independência tem algemas. Quem consegue ser totalmente independente e livre de tudo? Ninguém. Aprendimentos. O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e, ao fim, falou que só sabia que não sabia de nada. Não tinha as certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado sobre as pedras, ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas e ia conversar com as rãs. E gostasse mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave, por isso ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudara nos livros demais, porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens. Se admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite. Eu vivi antigamente com Sócrates, Platão, Aristóteles. Esse pessoal, eles falavam nas aulas: quem se aproxima das origens se renova. Píndaro falava para mim que usava todos os fósseis linguísticos que achava para renovar sua poesia. Os mestres pregavam que o fascínio poético vem das raízes da fala. Sócrates falava que as expressões mais eróticas são donzelas e que a beleza se explica melhor por não haver razão nenhuma nela. O que mais eu sei sobre Sócrates é que ele viveu numa acesse de mosca. Aqui ele mostra um pouco também da parte biográfica dele, de ter estudado, né, a literatura clássica. Ele estudou Sócrates, Platão, Aristóteles, como ele diz, né, esse pessoal, né. Mas ele fala também a respeito disso, né, que a exuberância maior está nos insetos, que ele gostaria de conhecer todos os pássaros pelo coração, né, mas que aprendia melhor ainda, aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar, no cheirar, né? Muito legal, muito importante isso. É uma forma que ele tem de ficar ligado mesmo à sua natureza, né?
Um poema maravilhoso, maravilhoso. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. Algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Muito chique, muito lindo isso, né? Porque, meu filho, você vai ser poeta. Vai carregar água na peneira a vida inteira, né? É o que a gente faz. Fazemos peraltagens com as palavras, né? As pessoas gostam dos nossos despropósitos, nós poetas, né? A gente está conversando atualmente, está conversando com aldravias, conversando com quintas, né? Em alguns lugares conversando com trovas. Nós estamos fazendo peraltagens, né? Com as palavras. Carregar água na peneira. Olha que visão, né? Que metáfora linda. Muito, 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 muito legal. Eu vibro com essas coisas, então fica, né? Não tenho condições de fazer uma coisa assim impessoal. Eu vibro e vibro muito, né? Uma didática da invenção. Primeiro, para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação, que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura do que um rio que flui entre dois lagartos. Tem que saber como pegar na voz de um peixe. Qual o lado da noite que umedece primeiro, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios.
2. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. 3. Repetir. Repetir até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo. 4. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando, ao lado de um pardal, o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole auroras. 5. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. 6. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. 7. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava lá no começo. Lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. 8. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. Maravilhoso isso também, né? 9. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal, de lagarto, às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair de nossa voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. 10. Não tem altura o silêncio das pedras. Olha que quantidade de coisa importante que foram faladas aqui, né? Essa coisa do um girassol se aproximou de Deus. Foi em Van Gogh. Isso é uma homenagem desse tamanho ao Van Gogh, né? Maravilhoso. Então, gente, a poesia que é voz do poeta, que é voz de fazer nascimento, o verbo tem que pegar delírio, né? Tem que fazer confusão. E repetir até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo. Poemas infantis também ele fez um poema chamado Borboletas para as Crianças. Borboletas me convidam a elas. O privilégio incetal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo, visto de uma borboleta, seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores
são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até o meu fascínio era azul. Que coisa, né? Ver com os olhos da borboleta torna o mundo mais simples. Talvez os humanos façam do simples uma coisa mais prolixa, uma coisa mais complicada, né? Então, as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Um bem-te-vi, o leve e macio raio do sol se põe no rio, faz arrebol, da árvore evola, amarelo, do alto bem-te-vi cartola, e de um salto pousa envergado no bebedouro, a banhar seu louro pelo enramado. De arrepio na cerca já se abriu e seca. Né? Então aqui tem um bem-te-vi. Ele vai contando para a criança aqui o raio do sol, o bem-te-vi amarelo, né? Muito interessante. Meu fascínio é azul. Mundo pequeno. O mundo meu é pequeno, senhor. Tem o rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com as aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Olha que cena bucólica do mundo pequeno, né? Pequeno e imenso. Imenso esse mundo. Né? Bocó. Essa é linda, Bocó. Quando o moço estava a catar caracóis e pedrinhas na beira do rio até 2 horas da tarde, ali também Inhá Velina Cuê estava. A velha paraguaia, de ver aquele moço a catar caracóis na beira do rio até as 2 horas da tarde, balançou a cabeça de um lado para o outro, ao gesto de quem estivesse com pena do moço, e disse a palavra Bocó. O moço ouviu a palavra Bocó e foi para casa correndo, a ver nos seus 32 dicionários que coisa era ser Bocó. Achou cerca de 9 expressões que sugeriam símiles a tonto, e riu de gostar, e separou para ele os 9 símiles, tais: Bocó é sempre alguém acrescentado de criança. Bocó é uma exceção de árvore. Bocó é um que gosta de conversar bobagens profundas com as águas. Bocó é aquele que fala sempre com sotaque de suas origens. É sempre alguém obscuro de mosca. É alguém que constrói sua casa com pouco cisco. É um que descobriu que as tardes
fazem parte de haver beleza nos pássaros. Bocó é aquele que, olhando para o chão, enxerga um verme sendo. Bocó é uma espécie de sane com alvoradas. Foi o que o moço colheu em seus 32 dicionários. E ele se estimou. Então, ele viu que, né, um olhar assim, do moço lá infantil, né, vendo que ele era importante, né? Ingenuidade, simplicidade davam importância a esse moço, esse Bocó, né? Então ele tem aqui na poesia dele, ele fala, né, de coisas naturais, tipo a pedrinha, o caracol, a árvore, né, os rios, os pássaros. Não tem o eu lírico importante, tem o moço, né, tem a paraguaia, mas a história toda desenrola em cima do Bocó, né? Eu sou Bocó, todo mundo é Bocó, eu acho que, né, interessante isso. Talvez seja a última, gente. Nós estamos com 57 minutos já. Que coisa que passa rápido, né? Matéria de poesia. Todas as coisas cujo valor podem ser disputados no custo e a distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos, semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmicos, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. Então isso aqui é uma poesia bem maior, né? A gente pegou só um pedaço desse texto onde ele fala que tudo serve para fazer poesia, né? Até o bule quebrado, o quintal vazio, o passarinho cantando, né? Então, um monte de coisa aqui, né? Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no custo e a distância servem para a poesia, né? E poesia é isso, gente. Poesia é a vida, né? Poesia é o que a gente mais, né? Nossa, a gente vive de poesia. Tem tanta poesia linda aqui para poder falar para vocês, mas o nosso tempo está acabando. Nós temos menos 1 minuto, né? Queria agradecer muito a presença de todos vocês, dizer que essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois vai para o meu canal do YouTube, tá? Se alguém quiser já começar a seguir meu canal do YouTube, me acha lá, Arthur Laíso. É um canal puramente literário, né? E a gente está fazendo então esse trabalho todo domingo às 17 horas, que é o canal o projeto Poesia Brasileira. Na semana que vem nós vamos falar de Oswald de Andrade, tá? Que é um negócio também muito importante, uma pessoa bastante importante na poesia brasileira, e a gente vai discutir sobre ele também aqui no projeto Poesia Brasileira, domingo que vem no meu Instagram, às 17 horas. Fiquem com Deus, foi um prazer imenso estar com vocês, e até a próxima. Beijos para todos.